Você que está mais uma vez sintonizado conosco nesta manhã de sábado, para ficarmos juntos até as 9h45, por aí vamos estudando mais um pouco a Palavra de Deus. Você que está aí ao vivo, através também do nosso aplicativo, através do site pensenisso.webradiosite.com, fica aí comigo, não saia daí, nós vamos estudar mais um pouco de Romanos hoje, então aproveite, vai pegando a sua Bíblia, já vai também sentando aí, tire esse momento para você estudar a Palavra de Deus, por que não? É sempre muito importante. Café Teológico todas as manhãs de sábado ao vivo, estou aqui com o meu café preparado e você já preparou o seu? Já tomou o seu café também? Ainda não? Então vem junto comigo, pega a sua Bíblia e pega o seu café para juntos crescermos em mais um conhecimento da Palavra de Deus desta manhã. Para você que já está nos assistindo aí, tem aí Romanos capítulos 8, versículos 1 até 17, é o que nós queremos estudar nesta manhã então. Você que está chegando aí também, um abraço a Nara Beatriz, que já deu bom dia Nara, que Deus te abençoe grandemente também. Nós temos ouvintes também, nossa web rádio nos ouvindo e já também aguardando aqui em Canguçu muitas pessoas e também na Alemanha, olha que legal, pessoas na Alemanha já sintonizaram nosso aplicativo, nossa web rádio nesta manhã. Café Teológico, eu estou aqui com oferecimento do Café KG, você já conhece? Ainda não? Aproveite e adquira o nosso café. Você pode fazer também o pedido lá no próprio WhatsApp. 53999014822, peça, vamos entregar, está chegando aí mais um lote lá do Espírito Santo para você tomar um café de qualidade e apreciar esta maravilha. Temos aí também a Wanderleia Matias, bom dia também Maria André Soares, bom dia, que Deus abençoe grandemente. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco de Romanos. Semana passada nós não estivemos aqui devido ao Congresso das Servas, lá em Arroio do Padre, onde tivemos 530 servos estudando. E você, serva, que também se prepara para o nosso congresso em novembro, lembrando, devido a isso, estamos aqui estudando Romanos, porque o texto da carta de Paulo aos Romanos, ele é também preparatório para o teste de eficiência bíblica, que será em novembro. Então, vai já se preparando aí também. Se você não assistiu os outros que já fizemos aqui, você pode ir lá no canal da Pensenisso no YouTube e assistir lá. O mesmo está sempre sendo postado pós a nossa transmissão ao vivo aqui, para que você possa também ouvir, assistir posteriormente. Também lá no Instagram tem a oportunidade de você também assistir. Se você não segue os canais da Pensenisso, siga lá no Instagram, no Facebook e até mesmo se você quer receber uma mensagem especial no teu WhatsApp, entre em contato conosco, 53999014822. Muito bem, Café Teológico aqui mais uma vez ao vivo e eu quero lembrar você, já leu a 25ª edição, você que é assinante? Se você ainda não é assinante, não perca tempo, leia, cresça conosco também, os artigos exclusivos que são publicados a cada trimestre em nossa revista. Se você ainda não conhece, se achega aí, adquira. Também você pode acessar o site pensenistoteologico.com. Se houver alguma dúvida, chama no WhatsApp 53999014822. Estamos aqui nesta manhã, nesse dia 24 de junho de 2023, hoje é o dia da nossa querida Ielbe, aniversário de 119 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Isso nos deixa muito felizes, porque pertencemos a essa igreja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que prega a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabemos, 119 anos pregando Cristo para todos, olha que maravilha. Então, parabéns a Ielbe, que é você, que somos nós que pertencemos a esta igreja. Eldadário Cruz, Charles Robos, bom dia também para vocês que estão chegando aí. Já vai compartilhando, é importante você compartilhe também esta live para que nós possamos fazer o quê? Mais pessoas precisam estudar a palavra de Deus. Seja você também um missionário, um semeador desta palavra que chega a você hoje. Por que não? Então, faça isso no dia de hoje. Enquanto que eu vou tomar aqui meu café, você compartilhe isso aí, tá bem? Já compartilhou?
Então, muito obrigado. Temos aí também o Etelvino Burke, que está conosco aí também, de São Lourenço. Abraço para você, meu querido. Deus abençoe. Temos também, então, seguindo, você que nos assiste posteriormente, vai deixando o seu like, seu comentário aí. Isso é importante para o algoritmo do Face também, cada vez mais jogar para cima, jogar lá em cima esta live e mais pessoas serem abençoadas por esse estudo. Romanos capítulos 8, versículos 1 até 17. Nós vamos até o 17 hoje porque muda um pouco de assunto lá depois do versículo 18, em que nós queremos trazer para você mais uma vez o assunto de hoje, que é a vida dominada pelo Espírito Santo. O que domina a sua vida? Você que me ouve, é a lei ou o Espírito Santo? No texto de hoje nós vamos ter a grande mensagem de que o cristão ele é dominado pelo Espírito Santo que habita em seu coração desde quando somos batizados. E este faz-nos vir à fé, crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, Paulo vai enfatizar isso de uma forma bem proposital para que as pessoas não fiquem simplesmente agarradas na lei, mas sim deixem ser guiadas pelo Espírito Santo à vontade de Deus. Delaine Matos, bom dia, pastor. Ela diz, bom dia, Delaine, Deus abençoe. Recebeu sua revista aí? Mandei para o pastor Lauri, que Deus abençoe, tá? Tudo de bom para ti, obrigado pela parceria. Vamos lá então, já pegou sua Bíblia? Já pegou seu café? Então tá bom, vamos seguir nosso estudo. Romanos 8, versículos 1 diz assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Olha que bonito. Eu gosto muito desse versículo, Romanos 8:1. Você tem medo da condenação? Você tem medo do juízo final? Paulo diz assim, já não existe condenação se você está em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Porque muitas pessoas, quando se apoiam à lei, e é isso que está no contexto da carta, elas ainda vão se deparar com a lei e vão se sentir condenadas, porque não fazem o que a lei de Deus tanto exige. Por quê? Se não faz o que a lei exige, então, obviamente vai ter condenação. Mas aqueles que estão unidos com Cristo Jesus não têm condenação. Sabe por quê? Porque Jesus, ele, com a sua obra de cumprimento da lei, vida, morte e ressurreição, ele cumpre para nós e transfere a nós toda a sua maravilhosa graça, que é o cumprimento da própria lei. Por isso, quando você está em Cristo, crendo nele, não tem condenação para você não. E esta é a maravilhosa graça que chega até nós também através desta palavra no dia de hoje. Vamos lá. Versículos 2, ainda cumprimentando a Wanda e o Martim. Abraço, Wanda e o Martim, que bom saber que vocês estão por aí. Bom dia, ela diz, bom dia, pastor, bom dia a vocês dois. Temos aí então também, o versículo 2 diz assim, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é aquilo que antes eu falei. A lei de Deus é pura, perfeita e santa, e ela exige que, se não houver cumprimento, tem morte. Agora, a lei do Espírito é o quê? O próprio Espírito de Deus fazendo a sua obra maravilhosa de conversão e de transferência daquilo que Cristo conquistou até nós. Quem crê em Jesus e no nome dele é batizado, vive debaixo da lei do Espírito de Deus. Seguindo a reflexão, versículo 3. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana é fraca. Isso a Bíblia de um canto ao outro diz. Nós não podemos fazer o que a lei faz. Então Deus fez o que a lei não pode fazer. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Ué, mas então não existe pecado? Espera aí que ele já vai dizer aqui.
Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas em nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. O que nós temos aí nesse versículo 13 e 4? Deus fez o que a lei não podia fazer. Deus plantou, usar essa expressão para que você entenda, em nosso coração o seu Santo Espírito. E esse Espírito Santo, ele nos move à fé em Cristo. E a obra de Cristo transferida a nós faz com que nós nos tornemos filhos amados de Deus. Os benefícios de Cristo passam a ser nosso. E esse Espírito Santo, ele faz o quê? Existe agora uma nova lei, poderíamos assim chamar, que domina a vida do cristão, que é a lei do Espírito de Deus. O Espírito Santo faz-nos crer, confessar e desejar viver a vontade de Deus. Esse Espírito Santo, ele é a força motriz do cristão em seu coração para viver a vontade de Deus. Por isso que está dizendo assim, Deus fez o que a lei não podia fazer. O próprio Espírito Santo é Deus em nós. Então, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser cumpridas em nós. Em outras palavras, poderíamos dizer, Deus assumiu o nosso lugar e Deus faz por nós. E é importante a gente lembrar de novo que toda e qualquer ação de vir a crer, de confessar Jesus e até mesmo de viver a vida santificada é uma ação que primeiro Deus já fez e faz em nós, por meio do seu Santo Espírito. Por isso que é importante lembrar mais uma vez, não busque manifestação sobrenatural de que o Espírito Santo está em você, mas sim, busque simplesmente você viver aquilo que o Espírito de Deus quer que você viva. Ou seja, uma vida santificada de acordo com a vontade de Deus. Esta vida santificada nem é nós que produzimos, é o Espírito Santo que molda-nos a fazer. Por isso que nós temos o texto aqui que vale muito ressaltar aqui, que muitas vezes a gente acha ainda que, agora que eu sou cristão eu preciso fazer isso, mais isso, aquilo e isso. Não seria uma vida de opressão, mas sim, nós precisamos olhar para outro texto que nos ajuda na compreensão, que é a carta de Paulo também aos Efésios, no capítulo 2, versículos 10, que diz assim, a salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode orgulhar de tê-la. E o versículo 10, pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Está vendo que bonito? Deus já criou, salvou, colocou obras para que nós fizéssemos antes até mesmo de nós nascermos. Então o que você tem que fazer? Viver a vida dentro de uma ordem, uma decência. Aquilo que você é chamado a ser e fazer, em sua vocação, em seus dons. Aí a gente vai lembrar quais são os dons do Espírito. Aí o texto de Gálatas vai nos ajudar de novo. Quando diz assim, os frutos do Espírito são amor, bondade, longanimidade, paciência, humildade, domínio próprio e por aí vai. Então essa lei que domina em nós é o Espírito Santo que faz em nós. E mesmo que pareça que nós estamos fazendo, mas o Espírito Santo sempre nos converte e nos faz sermos assim. Então Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus. E isso é viver de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Por quê? As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Por isso que eu iniciei falando com vocês, o que domina a sua vida? É as tendências da natureza humana, as suas inclinações, ou é o Espírito de Deus que move, que guia a sua vida? Mesmo que você caia, mesmo que você peque, mas você sabe que o cristão ele tem o seu cair e levantar. Muitas vezes nós vamos fazer coisas contrárias à vontade de Deus, mas não significa que nós vamos permanecer naquilo.
O Espírito Santo nos faz o que ele? Trabalha em nós incansavelmente, trazendo a fé, fazendo-nos crer em Jesus. E quando cremos nele, nós temos obras de amor, de bondade, as obras que são os frutos do Espírito. E assim seguimos também fazendo mais ainda. Quando caímos, quando pecamos, a gente volta para Cristo, mas isso também é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo faz o quê? Ele trabalha incansavelmente para que nós erguamos a cabeça e olhamos para Cristo. Peçamos perdão e temos absolvição, o perdão e, de novo, forças para continuar vivendo as obras do Espírito. Estão entendendo? É isso aí que Paulo está falando, uma vida dominada pelo Espírito Santo. Beatriz Barcelos, um abraço, Deus abençoe, bom dia. Bom dia também a Elida Silva Duarte, que está conosco, bom dia para você. Daniela Borges acabou de dizer bom dia aí também, bom dia para vocês. Temos aí então, o versículo 6 vai continuar dizendo assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. A pessoa que se deixa controlar pela natureza humana. Porque nós temos dentro de nós uma luta a ser travada contra a nossa natureza humana, que é má, que nos leva a pecar, contra o próprio diabo, que usa até mesmo a nossa natureza humana, a nossa inclinação ao mal, e o próprio mundo, que também nos seduz muitas vezes a fazer as coisas contrárias de Deus. Mas o que Paulo diz aqui, ele está falando assim, as pessoas são controladas pela natureza humana. Aquilo que é natureza humana? São aquilo que nos leva a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E ele diz assim, essas pessoas se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. Que lei ele está falando aqui? Está falando a lei que o Santo Espírito nos faz olhar para essa lei. E de fato não podemos obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando nós olhamos para a natureza humana, olha que importante você saber disso. Quando nós olhamos para a natureza humana, nós vamos sempre estar nos vendo quão fracos, falhos e pecadores que somos. Por quê? Se você olha de novo para a sua vida em pecado, e especialmente com a sua própria capacidade, olha para a lei de Deus, você vai ver quão pecador você é e quão desgraçado você é. Por isso que diz lá, pois não obedecem à lei de Deus. De fato, não pode obedecer a ela. A nossa própria vontade, a nossa própria força não é capaz de obedecer à vontade de Deus. Por isso, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Então, o que Paulo quer nos chamar a atenção? Que vivamos de acordo com o Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus não agir em nós e nos converter e convencer daquilo que somos, não podemos viver de acordo com a vontade de Deus. E o próprio Espírito Santo faz a obra maravilhosa de fazer-nos olhar para Cristo, não para nós. Quando olhamos para nós, a natureza humana, sempre vamos estar em dívida e em pecado e nunca vamos ser aceitos por Deus olhando para nós mesmos, nossa própria capacidade. Mas graças a Deus que Deus fez algo por nós em Cristo. Fez e assim ainda nos dá o seu Santo Espírito para olharmos para Jesus e esse Espírito nos motiva também animados a viver a vontade de Deus. Mesmo não a fazendo perfeitamente, mas lutando contra o pecado, contra as tentações, contra as nossas inclinações. Muito bem, estamos aqui no Café Teológico, são 9h20 desta manhã. Estamos estudando Romanos 8, vamos para o versículo 9. Pega a sua Bíblia aí, muito importante você tê-la aberta em mãos. Estude conosco sempre a palavra de Deus. Esse é o intuito da Pense Nisso, para que você cresça no conhecimento. Porque a palavra de Deus já diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, não seja você mais um a perecer.
Bom dia também a Edi Krause Schwartz, que está de Canguçu Velho. Deus abençoe, Edi Krause. Vamos lá então. Romanos capítulos 8 e 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, porque ele já mora em nosso coração. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Paulo ele coloca uma condicional aí. Por quê? Diante daquilo que estava acontecendo lá em Roma, a igreja de Roma, ele diz assim, olha, muitos estavam até mesmo se apegando às antigas leis e até mesmo à lei da circuncisão em Roma. E acreditavam que somente poderia ser cristão e aceito por Deus quem passasse pela circuncisão. Então havia essa divisão, poderíamos dizer, essa rixa dentro da igreja lá em Roma, na igreja primitiva. E o que aconteceu então? Por isso que Paulo diz assim, vocês já não vivem como vivem a natureza humana. Por quê? Porque eles já tinham sido batizados, eles já estavam em Cristo, então o que dominava a vida deles lá era o Espírito de Deus. Aí ele coloca uma possibilidade, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Porque se o Espírito de Deus vive em vocês, já não mais nos preocupamos em cumprir a lei para ir aos céus, mas nós vivemos de acordo com o Espírito de Deus que nos faz olhar para Cristo, que nos dá o céu gratuitamente pela sua obra lá na cruz. Então, se as pessoas voltam para a lei para ir aos céus, talvez estariam negando a obra do Espírito Santo em si mesmo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ele diz assim. Por quê? E aí nos faz lembrar mais uma vez aquilo que Pedro, quando faz a belíssima confissão lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que o povo diz que eu sou? E Pedro logo diz assim, depois de algumas afirmações que o povo dizia, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus até mesmo diz assim, isso que você acabou de dizer, não foi você que disse, mas foi o Espírito Santo que fez você confessar e dizer isso. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tem a ver tudo, porque quem tem o Espírito de Deus pertence a Jesus e confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Mas se Cristo vive em vocês, diz Paulo aqui, versículo 10, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, o consolo que ainda nós temos, mesmo que morramos, o Espírito de Deus é capaz de nos vivificar e fazer com que nós vivamos não somente essa vida, mas aquela que há de vir. Versículo 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vós. Então, se você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo, próprio Deus, que tem poder para restaurar mortos, seja lá onde estiverem, do pó da terra, ou do fundo do oceano, ou qualquer outro lugar, veja que Jesus é capaz de fazer com que a sua obra maravilhosa também seja e passe a ser nossa. Dará também vida ao corpo mortal de vocês. Que vida é essa? A vida eterna que nós cremos e confessamos. Versículo 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. É lutar contra essas tendências, o nosso velho homem, que chama também do velho Adão. Você que já ouviu falar dessa expressão também, que luta entre nós, essa luta constante que cada um de nós precisa ter desde quando é batizado até o dia da sua morte, a luta contra a natureza humana. Mas saibam sempre, quem luta por nós, em nós, é o Espírito de Deus. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana,
as inclinações da carne, não estou falando simplesmente de obras, mas é tentar se agarrar àquilo que o ser humano faz para ir aos céus. Quando nós vivemos assim, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, o Espírito de Deus luta por nós e em nós, para não nos apoiarmos a nossa inclinação, a nossa natureza, especialmente naquilo que antes eu falei, em querer por nossa própria capacidade fazer a vontade de Deus. Nós nunca vamos conseguir. E assim, nós vamos ser tornados indignos de até ir aos céus. Porque quando nós apoiamos a nossa obra, a nossa capacidade, os nossos méritos, não tem céu, vamos morrer. Então, como diz lá, nós vamos estar espiritualmente mortos. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as ações pecaminosas, ou seja, as nossas tendência e a luta contra a própria inclinação, não é que nós vamos ganhar, mas o Espírito Santo nos fará olhar para Cristo, e é lá que tem salvação. E assim vocês viverão espiritualmente. Está falando sobre esse viver espiritualmente, é viver para sempre com Cristo Jesus, mesmo que a morte chegue, mas para o cristão a morte não é o fim. Versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso se junta com o texto lá de Gálatas, Gálatas capítulos 2. Né? Quem são filhos de Deus? Todo aquele que crê em Jesus. E aqui diz assim, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então, vamos compreender isso melhor. Se você que é batizado, recebe o Espírito Santo trabalha em seu coração até o dia da sua morte, para que você ouça a palavra, olhe para Jesus e creia nele. Eu sempre chamo, o Espírito Santo é o Deus missionário, que busca-nos, converte-nos, santifica-nos e faz olhar para Jesus. Às vezes pouco ele aparece, mas ele sempre está trabalhando nos bastidores, e nem por isso ele é menos Deus, é tão igual a Deus como Jesus e o próprio Deus Pai. Assim sendo, nós somos guiados pelo Espírito de Deus e somos filhos de Deus, porque Jesus pagou o preço que era necessário ser pago. Mas o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. O Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e nem faz que tenham medo de Deus. Mas ele fará com que nós o conheçamos também. Porque o Espírito de vocês que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, nem tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, repetindo o que ele já disse lá no versículo 14, e faz-nos chamar Pai, meu Pai. A expressão que Jesus nos ensina lá na oração do Pai Nosso, quando assim você e eu nós podemos chamar Deus de Pai. Como uma criancinha, lá ainda pequena, ela chama de papai. O texto no original grego, ele vai dizer assim, Abba. E uma criancinha judia, ela chamava o seu pai de Abba. E se nós traduzirmos isso de uma forma bem direta e literal, é papai. Podemos chamar Deus de papai do céu. E o que nos faz ter esse direito? Porque nós nos tornamos filhos, assim como Cristo é filho de Deus, nós, pela fé em seu Filho, nos tornamos também filhos de Deus. Esse Espírito Santo, ele nos converte a dizermos com fervor que Deus é nosso Pai. E que bonito, né? E que privilégio, ao mesmo tempo, poder chamar de Deus o nosso Papai do céu. Então não tenha medo de confessar Jesus, de crer em Jesus e de poder chegar até Deus diretamente como um filho amado que tu és, porque Jesus pagou o preço. E esse Espírito Santo, ele quer mais uma vez, no dia de hoje, convencer-nos disso. Podemos
ser filho. E filho tem privilégio, eu sempre digo isso. Ele pode chegar na casa do pai a hora que quiser e sempre será aceito, porque é filho. Outra pessoa não tem esse privilégio, filho tem. E você tem privilégio porque Jesus pagou esse preço. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então há uma união entre o nosso espírito humano e o Espírito de Deus para que assim nós chegamos à fé. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Como eu disse, filho tem privilégio, filho é um herdeiro e filho, olha que maravilha, né? Filho, ele recebe as bênçãos que Deus já havia preparado para o seu povo, que por meio de Cristo herdarão a vida eterna. Aquilo que nós não conseguimos fazer com nossas próprias capacidades e forças, em Cristo, crendo nele, Deus confere a nós, assim como Jesus o tem, as bênçãos de ser eterno. Aquilo que foi perdido lá atrás no Jardim do Éden, Cristo nos traz de volta. Então esta criação ela é restaurada em Jesus para vivermos sempre e para sempre. E para terminar, nós temos ainda o versículo 17 que segue dizendo: com Cristo, aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte de sua glória. É isso que nós recebemos. Desde quando nós somos batizados, ou se você passou a crer, ou creu antes de ser batizado, a fé em Jesus faz com que você tome parte do sofrimento de Cristo e aquilo que era para ser nosso, Cristo lançou lá na cruz e o sofrimento de Cristo, sendo meu também, passa a ser o que? De Cristo. E nós temos e nos tomaremos parte da sua glória. Então, nós tornaremos parte da sua glória. A bênção maravilhosa de ter Jesus é saber também que você é um herdeiro da vida eterna. Isso faz com que, mais uma vez, o cristão possa ser a pessoa mais feliz da terra. Porque Jesus já fez tudo, pagou o preço da nossa salvação. Você não precisa mais se preocupar com ir para o céu. Agora, uma vez que você tem fé em Jesus, o Espírito Santo te motiva você a sempre olhar para frente e seguir feliz, porque Jesus é o nosso Salvador. E quando nós temos Jesus, o Espírito Santo nos motiva a também viver a sua vontade, guiados pelo Espírito Santo. Mesmo que venhamos a pecar, cair, mas nunca se esqueça, esse mesmo Espírito nos faz sempre olhar para Cristo. E quando cairmos, pedimos perdão e tentar seguir a vida da melhor forma possível, buscando o melhor a cada dia. Como diz o velho ditado, hoje melhor que ontem e pior do que amanhã. Porque quem nos faz isso, essa motivação para sermos melhores com os dons que o Espírito Santo trabalha em nós, é o próprio Espírito de Deus. Então nunca se esqueça disso. Ter Jesus é o maior privilégio que o ser humano possa ter, crer nele. E esse crer é também a ação do Espírito Santo. A santificação é a ação do Espírito Santo pela obra de Cristo em nós. E vivamos felizes, animados para sempre. Nunca se esqueça disso, você pode viver para sempre com Jesus. Sem Jesus não tem jeito, mas com Jesus sim. Então guarde isso no seu coração, não se esqueça disso. O nosso Senhor é aquele que venceu a morte por nós. E Cristo vencendo a morte por nós, derrama também o seu Espírito Santo para que nós não morramos eternamente, mas vivamos para todo sempre no lugar que Ele preparou para cada um de nós. É isso que tínhamos para hoje. Romanos capítulos 8, né? Versículos 1 a 17. Se você chegou agora, ao terminar esta live, você volta à live e assiste de novo, do começo ao fim, para você entender
e sempre ser abençoado também com esse estudo nesta manhã. Um abraço vai para Ivani Bihaus Ledebur. Bom dia, nós estamos assistindo, ela diz. Grande abraço aos queridos também da família da Ivani. Letícia Clur, bom dia. Deus abençoe também disso aí ao término para nós. Vamos encerrando aqui então o nosso programa desta manhã. Eu fico aqui tomando o meu café. Muito bem. Você permaneça aí também, quem está nos ouvindo pela nossa web rádio, ouvintes na Alemanha, nesta manhã também nos ouvindo. Um abraço aos nossos irmãos alemães que estão nos ouvindo pelo site pensenisso.webradiosite.com ou pelo aplicativo. Você que nos ouve no Deezer, você que nos ouve também através do radios.net, muito obrigado. Você sabe que tem essa oportunidade de você nos assistir, aliás, ouvir, assistir é só aqui no Face, né? Ouvir tanto no aplicativo, no site, no Deezer, no radios.net, e também você digitar lá no Google, Web Rádio Pensenisso, você pode nos ouvir. Grande abraço a você. Logo mais, às 11 horas, nós temos o pastor o Elton Zarnot, vai estar aqui na nossa Web Rádio fazendo mais uma vez o culto doméstico para você. Não perca. Às 10 horas nós temos o Oro por Você. Estaremos orando por você às 10h03 com o pastor Hamilton Menezes. Fique com a nossa programação, aí é muita coisa boa. Amanhã tem também o programa O Assunto às 19 horas com o pastor Arthur Chazu. E para encerrar o Domingão da Pense Nisso, nós temos às 21 horas de amanhã à noite o Encontro com as Profecias. Você tem dúvida? Já leu as profecias e não entendeu nada? Não perca, esse programa é para você. E também, se você não vai a nenhum culto presencial esse final de semana, nós temos amanhã às 10h03 o programa Hora Luterana, onde teremos mais um culto para você ouvir também aqui em nossa Web Rádio Pense Nisso. E hoje à noite o Sabadão encerra com o Arno Stur, trazendo aí o irmão Luster na língua pomerana para você. Não se esqueça, muita boa programação em nossa Web Rádio. Abraço, fiquem todos na paz. Não se esqueça, compartilhe esta live, é muito importante. Fique na paz, tudo de bom para vocês. Abraço ainda a Adelane Matos, ela diz obrigado pela revista, pastor, muito bom. Abração, tudo de bom, Adelane.